Vamos trabalhar com o Rubrics, uma extensão da Google para Google Sheets. A tarde já vai longa. Reconheço agora, começo a perceber-me agora que talvez seja uma tarde com muitas ferramentas e começamos todos a ficar um bocadinho cansados. Eu vou tentar ser o mais claro e sintético possível para vos motivar para quererem explorar mais esta ferramenta que vamos conhecer agora. Antes da ferramenta propriamente dita, temos que falar sobre rubricas de avaliação. E o que são estas rubricas de avaliação, que o projeto Maia, estes projetos de avaliação pedagógica que têm chegado às nossas escolas, e à Proterv também, são realmente. Nós fizemos no primeiro período uma ação de formação presencial na Proterv justamente para trabalhar rubricas de avaliação. Nós todos sabemos avaliar um teste, sabemos construir um teste e sabemos avaliá-lo e classificá-lo. Porquê? Porque selecionamos um conjunto de questões, aqui atribuímos a cada uma determinada ponderação, a resposta que o aluno dá ou está certa ou está errada ou está incompleta e nós vamos definindo para cada uma das questões a ponderação a atribuir e chegamos ao final de uma tarefa, um teste, e temos uma nota final. Isso dá-nos segurança e é por isso que nós utilizamos tanto o instrumento teste, especialmente na classificação. Mas estas metodologias de avaliação pedagógica desafiam-nos a experimentarmos instrumentos diferentes, processos diferentes, estratégias diferentes. O problema que nós depois todos sentimos na pele é como avaliar, como classificar esse tipo de tarefas e de instrumentos que são diferentes. Então surgem as famosas rúbricas, que temos vindo a ouvir falar muito de rúbricas. Pessoalmente gosto muito das rúbricas de avaliação porque sinto que nos dão qualidade e que nos dão justamente essa possibilidade de diversificar os nossos instrumentos, porque podemos perfeitamente classificar qualquer tipo de atividade com essas rubricas de avaliação. E o que são então as rubricas de avaliação? Para uma determinada tarefa que nós decidamos propor de apresentar ao aluno, nós vamos definir naturalmente os objetivos, os recursos que vão ser utilizados, os prazos, tudo isso, como se fosse um enunciado de uma tarefa, e vamos definir para a avaliação / classificação, porque se quisermos que a tarefa seja para a avaliação formativa, definimos a avaliação para dar feedback ao aluno. Se for para classificação, teremos naturalmente que definir um algoritmo para podermos chegar a uma classificação. Então o que nós temos de fazer é definir os critérios de avaliação, o que é que nós pretendemos que o aluno mostre ou aprenda com a resolução daquela tarefa que lhe estamos a propor. Para além de definirmos esses critérios, podem ser 2, 3, 4, os que nós entendermos, 5, 10, nós vamos definir para cada um desses critérios o seu nível de desempenho. Ou seja, para um determinado critério, o que é que significa muito bom, o que é que significa atingir claramente os objetivos, o que é que significa não atingir claramente esses objetivos, ou o que é que significa de todo não atingir os objetivos. E temos que definir exatamente por texto esse tal nível de desempenho. Ao definirmos estes critérios e estes níveis de desempenho, estamos então em condições de avaliar e classificar qualquer tarefa de avaliação que não seja um teste. Pode ser um debate, pode ser uma visita de estudo, pode ser uma apresentação oral, pode ser um trabalho, um relatório, pode ser qualquer tipo de atividade, desde que nós definamos à partida quais são os critérios, como vamos avaliar aquela tarefa de avaliação. Pronto, então cá está. As rubricas de avaliação permitem-nos diversificar para qualquer outro instrumento. Não faz sentido fazer uma rubrica de avaliação para um teste. Obviamente que não, porque nós sabemos corrigir e classificar qualquer teste sem dificuldade. As rubricas são importantes quando nós queremos diversificar para outros instrumentos onde tenhamos mais dificuldade de classificar. Então onde é que entra aqui o CoRubrics? Ora bem, o CoRubrics ainda não fala aqui com as rubricas, ainda é o momento a seguir e é o que eu acho realmente interessante, que é procurarmos o envolvimento dos alunos nos seus processos de autoaprendizagem, de autorregulação das suas aprendizagens. Ou seja, nós clarificamos com o aluno o que é que pretendemos com aquela tarefa de avaliação e todos avaliamos a tarefa. Por exemplo, quando nós estamos a fazer uma apresentação, o professor avalia e classifica aquele aluno com o que está a ver, mas o próprio aluno também se pode autoavaliar. E os colegas que estão a assistir à apresentação também podem avaliar com os mesmos critérios exatamente o que estão a ver. E então aqui entra agora a ferramenta CoRubrics, que nos permite construir um formulário muito simples, que vai agregar toda a informação recolhida nesse formulário e ajudar-nos a construir uma grelha de avaliação, onde podemos, por exemplo, e eu sou grande fã dessa modalidade de classificação,
em que para uma determinada tarefa eu defino, por exemplo, que o professor vai, a percepção, a opinião, a avaliação, a classificação do professor vale, por exemplo, para a classificação final do instrumento 50%, 60%, 70% ou o que entenderem, mas que a avaliação, classificação dada pelos colegas vale 10% ou 20%, e que a classificação do próprio aluno dada ao seu trabalho vale 5%, vale 10%, vale o que nós entendermos. Isto cria-nos algumas inseguranças, mas claro que o aluno se autoavalia sempre mais do que o que merece. Não é verdade. Na minha experiência, na verdade, eles são muito justos na avaliação dos colegas, e os próprios alunos são muito justos com a sua própria autoavaliação. E dá-nos também um instrumento importante. Quando o aluno não é justo com a sua autoavaliação, se autoavaliar com mais, é uma boa oportunidade de chamar-lhe a atenção para a sua humildade ou falta dela. Se o aluno se autoavalia com notas muito abaixo do que é a percepção do professor e dos colegas, é uma boa forma de trabalharmos a autoestima daquele aluno. E, portanto, acho que estamos com este ponto prévio de motivação para o que é isto do Corubrics, e, portanto, vamos ver agora um suplemento que podemos utilizar nas nossas escolas e que nos permitem, então, fazer esse formulário de forma automatizada. Eu vou iniciar, então, a partilha do meu ambiente de trabalho e, portanto, nós temos de instalar essa extensão no nosso computador. Podemos ir ao Google e pesquisar, então, por Corubrics Extension e, portanto, aparece-nos Corubrics, escrevi aqui mal, Extension for Chrome, por exemplo. Aqui está. Então temos aqui, este link também já está na nossa disciplina do Moodle. Então é justamente esta extensão que nós temos que adicionar ao nosso computador. Se nós utilizarmos a nossa conta de e-mail pessoal, basta fazer isto. Basta adicionar esta extensão e ela fica automaticamente disponível para ser utilizada e já vamos ver de seguida como. Se nós utilizarmos o nosso e-mail institucional, o e-mail da escola, e no caso da Brutero, esta extensão já está disponibilizada, portanto, em tempos pedi ao João para a disponibilizar para todos os professores da Brutero, já está ativa, não tem que fazer absolutamente nada, é só mesmo a partir da conta institucional iniciar um novo Corubrics. Para os colegas que estão aqui das outras escolas, é importante pedirem aos vossos administradores do G Suite, portanto, do Workspace da Google, que é assim que se chama agora, para disponibilizar esta ferramenta para todos. Portanto, basta pedir ao administrador disponibilizar a extensão Corubrics para todos os professores da escola. Então vamos agora à demonstração do funcionamento. Portanto, esta extensão vai-nos aparecer aqui na Drive. Portanto, é uma extensão que está associada ao Google Sheets. Eu vou começar pelo final, para perceberem o que é que, como resultado final, nós conseguimos obter. Portanto, a extensão Corubrics vai-nos criar um formulário de Google, como nós estamos habituados, onde o aluno preenche o seu e-mail, escolhe o aluno que está a auto-avaliar, hetero-avaliar, ou no caso do professor, o aluno que está a avaliar. Tem os critérios, neste caso tem 4 critérios, HTML, CSS, Bootstrap e alojamento, com níveis de desempenho, um nível avançado, um nível mediano e um nível básico. Aqui está o tal descritor. E o que o professor faz, o que o aluno faz numa lógica de autoavaliação e o que os alunos fazem numa lógica de avaliação dos colegas, é identificarem-se, escolher o aluno que estão a avaliar e colocar a marca se acham que o trabalho está avançado, médio ou básico. Estão aqui 3 níveis, podiam ser 5, podiam ser 10, podiam ser só 2. Estão aqui 4 critérios, podiam ser só 2, podiam ser 10, como nós entendêssemos. Como resultado final, nós vamos receber então o tal Google Sheets, que é a partir do Google Sheets que nós vamos trabalhar, em que aqui está a tal rúbrica criada, onde nós vamos definir então os critérios, neste caso foram definidos 4, os níveis de desempenho, que foram definidos 3, mas que poderiam ser também mais, os tais descritores, o que é que significa para HTML ter uma nota de avançado, ter uma nota de mediano ou de básico, e o mesmo para os outros critérios. Podemos também aqui definir o peso que damos a cada um destes critérios. Os critérios podem valer todos o mesmo ou não. Numa segunda folha definimos os nossos alunos, numa terceira folha definimos quem são os professores que vão avaliar este trabalho, e depois dos alunos preencherem o formulário, o que obtemos é isto. Tudo automático, sem termos que fazer nada. Ou seja, por exemplo, este aluno Afonso Silva recebeu 11 avaliações dos colegas, recebeu uma avaliação dele próprio e uma avaliação do professor,
Isto aqui são os níveis de desempenho em cada um dos critérios, portanto, no critério da HTML, os colegas deram-lhe 1.91, portanto, recordo que podia ser 1, 2 ou 3, o professor deu-lhe 2 e o próprio aluno deu 2, em cada um dos outros critérios a mesma coisa, e o que é que chegamos aqui a uma nota final, reparem. Os colegas de turma deram ao Afonso, neste trabalho que avaliámos todos, 11,26, o próprio deu ao seu trabalho 10,66, isto aqui naturalmente com estas ponderações, e o professor atribuiu a este trabalho que acabamos todos de ver e avaliar 10,66. Se considerarmos que a nota final deste trabalho vai levar em consideração a nota do professor 50%, a dos colegas 40% e a do próprio aluno 10%, estas são as notas finais para este trabalho que todos vimos em tempo real e todos fomos responsáveis pela sua avaliação. E tudo isto é automático. Se eu entender que o professor tem que ter um peso muito maior, como por exemplo 80%, 10, 10, por exemplo a nota dos colegas vale 10%, a do próprio aluno 10 e a minha do professor 80, automaticamente todas as notas são recalculadas, ainda que eu seja fã de avaliações nesta lógica com estes pesos, mas isto vai da experiência de cada um de nós. Isto é o que temos como resultado final e agora avançamos para a demonstração de como construir isto, que não é nada de extraordinário e portanto, penso que se gostaram do resultado final, vão ficar agora com vontade de conhecer o processo de criação. Então vamos a isto. Eu voltei à minha Drive e vou iniciar um novo Google Sheets. O Google Sheets é a folha de cálculo do ecossistema Google. Ao construir esta folha de cálculo, posso começar por lhe dar um nome, por exemplo, vou chamar a esta tarefa a tarefa X, e agora então vou iniciar a tal extensão CoRubrics. Não se esqueçam que na vossa conta de e-mail pessoal tem que adicionar a extensão, na conta da escola tem que pedir ao administrador para disponibilizar esta extensão nas vossas contas. Depois dela estar disponibilizada ou instalada, podemos então executá-la. E como vamos então iniciar esse processo? Clicamos aqui nas extensões. Estas são algumas das extensões que estão associadas e instaladas na minha conta Google. Eu neste caso estou na minha conta pessoal. Tenho aqui então a extensão CoRubrics e eu vou clicar no botãozinho Enable CoRubrics. Portanto, ativar CoRubrics para esta folha de cálculo. E está feito. Portanto, a partir deste momento, a extensão CoRubrics está disponível. Eu vou ter que ir àquele menu várias vezes, porque há vários passos para ir construindo esta ferramenta. Então vamos a isto. Vou voltar à extensão, vou voltar ao CoRubrics e agora vou poder criar o template da rúbrica de avaliação. Eu posso criá-lo a partir de uma base construída por mim ou posso basear-me num modelo que a própria ferramenta me disponibiliza e é isso que eu vou fazer. Portanto, eu cliquei para ter aqui disponível um modelo de uma rubrica de avaliação disponibilizada pela ferramenta. Ele está neste momento a executar e a construí-la. E reparem que sem eu ter feito nada, já construiu 3 folhas. A primeira que é a rúbrica de avaliação propriamente dita, a segunda uma folha para estudantes e a terceira uma folha para identificar os professores. É importante identificar o professor porque é o e-mail que ficar aqui registado, que vai ficar registado como avaliador enquanto professor, e aqui dos estudantes para que fique registado as autoavaliações. Portanto, quando um aluno com o seu e-mail avaliar o seu próprio trabalho, é aqui justamente que vai buscar essa informação. Então vamos construir a rúbrica de avaliação. Eu vou ser um bocadinho mais, devagarinho para a primeira e depois vou avançar um bocadinho mais rápido com um processo de copy-paste para as seguintes. Então eu vou definir 4 critérios de avaliação. Eu vou eliminar então aqui uma destas linhas, portanto já tenho 4. E eu não vou precisar de 4 níveis, mas sim 3. 3 níveis chegam para a rúbrica que eu vou criar. Portanto, vou também eliminar. Se quisesse mais, era uma questão de, em vez de eliminar, de acrescentar, de adicionar mais linhas, mais colunas, neste caso, porque estava a adicionar os níveis. Então eu vou definir agora, em português, vou definir 3 níveis. Em vez de avançado, vou deixar então com avançado, mediano e básico, correspondente a 1, 2 e 3. E agora vou definir então os meus critérios de avaliação. Eu vou definir para uma apresentação, vamos imaginar, isto pode ser de uma disciplina qualquer, vamos imaginar que isto tem que estar naturalmente em sintonia com os critérios de avaliação da minha disciplina, mas eu vou então definir para a avaliação desta tarefa estes 4 critérios que estão aqui.
vou fazer aqui uma formatação para conseguirmos vê-los todos. Portanto, vou avaliar esta tarefa, vamos avaliar todos, esta tarefa quanto a aspectos linguísticos, quanto à organização e à estrutura, quanto à postura e interação que o aluno vai ter, e quanto à capacidade de fundamentação / criatividade nesta apresentação. O que é que precisamos agora definir? Os tais níveis de desempenho, porque se deixássemos isto assim, sem níveis de desempenho, os níveis já cá estão, falta é o descritor. O que é que significa um 3? O que é que significa um 2? Como é que eu faço a distinção de um e do outro? Então eu diria que, por exemplo, no uso da língua, dos aspectos linguísticos, eu poderia definir que para que o aluno tenha um 3, poderia definir, eu vou aplicar aqui um efeito moldar para nós conseguirmos ver todo o texto. Por exemplo, para que o aluno tenha a tal cotação máxima neste critério, o aluno usa a linguagem com correção, utilizando um repertório lexical rigoroso e objetivo. É claro e coerente na sua exposição, assegurando a coesão textual. Pode ser isto ou pode ser outro critério, outro nível, outro descritor de nível de desempenho que nós entendamos, e é interessante construir isto que está aqui, isto que estamos aqui a escrever, com a nossa experiência, pode ser feito inclusive com os próprios alunos. Podemos ir escrevendo isto, podemos ir definindo o que é que são estes níveis para cada um dos critérios. Então, por exemplo, no nível 2, o que é que poderá ser ao nível da língua, por exemplo, o que é que poderá ser? Poderá ser algo, colar. Mais uma vez vou aplicar aqui o modular para conseguirmos ver. Usa a linguagem com algumas incorreções, utilizando um repertório lexical pouco rigoroso. E o que é que poderá ser então um nível básico? Pode, por exemplo, ser isto. Usa a linguagem com muitas incorreções, utilizando um repertório pobre. Vou fazer o mesmo para os outros critérios que aqui tenho. E agora já vou ser um bocadinho mais rápido com este copy-paste. Já pensei nele, já os defini, eventualmente então com os alunos, como estávamos já há bocadinho a falar. E aqui estão então os níveis de desempenho que estou a definir para cada um dos meus critérios. Vou definir os pesos. Convém que some 100%, naturalmente, e, portanto, vou dar aqui pesos iguais para cada um destes critérios. Podia definir outros pesos, desde que somem, naturalmente, os 100%. E, portanto, a minha rubrica de avaliação é isto. Eu defini uma tarefa de avaliação, vai ser uma apresentação oral, vamos estar todos com muita atenção, são as regras estabelecidas, e é com base nesta rubrica que todos vamos avaliar, o professor e os alunos. E agora vamos então avançar para o que falta. Eu vou convidar para serem meus alunos o João Sá, a Maria José e o João Leal, que eles ainda não estão de folga, e então vou colocar aqui os seus contactos, os seus e-mails. Isto vai servir para quando no formulário eles preencherem com este e-mail que está aqui o formulário, já vamos saber se estão a fazer uma autoavaliação ou uma heteroavaliação. Podemos fazer isto por um processo de copy-paste de qualquer lista que tenhamos dos nossos alunos, basta colocar então o nome dos nossos alunos e o e-mail que eles vão utilizar para fazer o registro das avaliações. Vou avançar para os professores. E para os professores vou então buscar o contacto do professor ou dos professores que vão avaliar esta tarefa. Portanto, podem ser vários professores a avaliarem a mesma tarefa. E neste caso vai ser então o meu e-mail que vai ser o gerador das avaliações de professor. Quando ficar registado este e-mail, já sabemos que vai ficar registado como uma avaliação inserida pelo professor. Portanto, isto está feito, não precisamos de construir mais nada. Construímos a rúbrica, definimos os critérios, os níveis de desempenho, o descritor dos níveis de desempenho e atribuímos as ponderações, definimos e inserimos aqui os alunos que temos na nossa turma, são 3, são 5, são 10, são 28, são 30, como temos muitas vezes, e definimos quem são os professores que vão avaliar esta atividade. Qual é o passo seguinte? O resto agora é tudo automatizado. Para o professor não há aqui mais nada a fazer. É só mesmo mandar e executar os procedimentos a seguir. Ora, precisamos de um formulário que é igual para o professor, para os alunos que estão a avaliar a si próprios e para avaliar os colegas, e precisamos depois no final de ver os resultados. Vamos então a isto, à construção do próprio relatório. Sempre no mesmo ciclo, extensões, co-rubrics, create the form to evaluate with this rubric. Portanto, a partir deste, ele está neste momento a construir o tal formulário, vou-lhe dar um nome, vou-lhe chamar novamente a tarefa X, que vai ser o título do formulário. Está-me a perguntar se todos os campos são obrigatórios ou se os colegas podem não avaliar um qualquer item. Não, são todos obrigatórios, é mesmo obrigatório avaliar os 4 critérios que foram definidos.
sem nós fazermos nada no nosso background, está a ser gerado o tal formulário em Google Forms, portanto o ecossistema Google está aqui sempre presente e já está feito. E agora podemos então, qual é o passo seguinte? O formulário está feito, precisamos de o partilhar com os alunos. Neste caso os alunos vai ser então o João Sá, o João Leal e a Maria José. Então vamos avançar com esse processo. Extensões, Rubrics, e agora posso fazer um envio para os estudantes, e aqui eles iriam receber, cada um deles, um e-mail com o link do formulário, ou então posso simplesmente gerar o link do formulário e disponibilizá-lo. Também está aqui o link direto, se eu quiser publicar diretamente numa Classroom que eu tenha este link de formulário na nossa disciplina. Eu aqui, para facilitar, vou aqui simplesmente obter o link do formulário. É este link que está aqui, que o João Sá Leal e a Maria José vão precisar de responder, de preencher, e eu próprio enquanto professor. Então eu vou pegar neste link que está aqui, que é um formulário normal, que eu não precisei de construir. Reparem, podemos alterar aqui agora o que quisermos, mudar o que estiver em inglês, mudar para português, alterar algum aspecto que nós queiramos melhorar neste formulário. E agora este formulário, que tem aqui este endereço, como normalmente o fazemos, vamos enviar aos nossos alunos para que eles possam então preencher o formulário. Para facilitar aqui este processo, eu tenho aqui um grupo de WhatsApp com o João Leal Sá e com a Maria José, e acabei de escrever este link então nesse grupo WhatsApp, e vou-lhes pedir agora que o abram. E agora vamos fazer uma simulação de avaliação. Portanto, tudo isto está feito, agora vamos para uma situação real de avaliação. Portanto, eu sou o professor, eu vou começar então aqui a avaliar os trabalhos, até posso mudar aqui de conta, porque na verdade a conta que ficou registada foi a conta da Brutero, já está, e agora então vamos fazer isto em simulação. O que é que agora numa situação real estaria a acontecer? Isto está a acontecer tudo muito rápido, mas o que é que estaria a acontecer agora? O primeiro aluno vai ser o João Sá. João Sá, venha fazer a apresentação do seu trabalho. Vamos agora assumir que o João concluiu a apresentação do seu trabalho, e agora vou pedir ao João Sá que se autoavalie, ao João Leal que avalie o João Sá, à Maria José que avalie o João Sá, e eu próprio, professor, vou avaliar o João Sá. Vamos então a isto. Eu no formulário vou colocar o meu e-mail, nuno.simões@exab.pt. Não se esqueçam que é este e-mail que está registado no Rubrics como sendo o e-mail do professor. E agora pedia até aqui algum feedback. João Sá, João Leal e Maria José estão a acompanhar, estão a conseguir... Eu ainda não recebi o link. Tudo ok deste lado. Eu não tenho o link. Eu coloquei no noso grupo... ok, já percebi. Fui eu que fiz a asneira. Fui eu que fiz a asneira. Partilhei só com o João. Coloquei no grupo errado. Peço desculpa. Ok, agora é que pus o Já está. Ok. Então, ainda bem que esclareci. Ok, então cá está. Eu estou a avaliar o João Sá, sou o professor, vou selecionar o aluno que estou a avaliar, e agora reparem, é um formulário normal. Eu acho que o trabalho do João esteve muito bom do ponto de vista de aspectos linguísticos. Em termos de organização, mais ou menos, esteve mediano. Em termos de postura, o João, como sempre, irrepreensível, impecável, e a criatividade dele também excelente. Posso, se quiser, escrever o feedback que tenho a dar, neste caso, ao aluno que estou a avaliar. Vou escrever aqui, parabéns, João. E vou submeter o trabalho. Pergunto ao aluno João Sá se já se autoavaliou, e ao João Leal e à Maria José se já avaliaram o seu colega João Sá. Está feito. Eu já avaliei o Sá. Pronto. Então, eu estou a avaliar-me a mim. Não, mas espera, não é. Já me estás a trocar as voltas, Maria José. Não, nós acabámos de ver o trabalho do João Sá. É do João Sá. O que estás a avaliar agora é a prestação que ele teve. E estamos todos. Agora já todos avaliámos o João Sá, certo? Vou enviar. Ok. Então agora chamei a Maria José, eu sou o professor, chamei a Maria José para vir fazer a sua apresentação. Ela acabou de fazer a sua apresentação e eu vou registar uma nova resposta. Então vamos todos, os 4, avaliar a Maria José. Eu coloco aqui o meu e-mail, que sou o professor, vou selecionar que estou a escolher a avaliar a Maria José e vou aqui colocar a percepção que tenho sobre o trabalho que ela fez. Dou-lhe o meu feedback e vou enviar.
Oh, não, no e-mail acho que estava errado. Pois estava. Obrigado. Simões@exal.pt. Vou copiá-lo para não ter que estar sempre a escrevê-lo. É uma técnica para não estar sempre a escrever, porque temos que avaliar 10, 15 trabalhos seguidos, 20. Então é um copy-paste que estamos sempre a escrever. Então vou enviar. Maria José, já te autoavaliaste? Os Joões já avaliaram a colega Maria José? Sim. Vamos a isto. Então chamamos o João Leal para vir fazer a sua apresentação e vamos avaliá-lo. Aqui vai, eu identifico-me enquanto professor, estou a escolher o João Leal, escolho a percepção que tenho do trabalhito dele, o João Leal anda-se a Podes pôr mal. Muito básico, João, muito básico. Isto tu andas-te a baldar, tu é mais copos. Ok. Ó João, estão-te a fazer uma maldade. Não há problema. Ok. Então vamos trabalhar mais, seu maroto, é o feedback que lhe estou a dar enquanto vou submeter. Leal, não te baldes, és muito baldas, mas quero que faças a tua autoavaliação, se não tens negativa neste módulo ou nesta disciplina. Já todos avaliados? Já está. Vamos então dar continuidade ao nosso trabalho. Eu vou voltar aqui ao nosso Core Rubrics. Portanto, utilizamos sempre o mesmo formulário que eu disponibilizei, que eu enviei para os alunos. Vou fechar tudo isto para não fazer aqui confusão nenhuma. Portanto, estamos aqui na minha tarefa X, na minha rúbrica de avaliação. Gerei o tal formulário, é simplicíssimo, demos aquele link de formulário a todos e todos nos autoavaliamos. Então agora vamos ver o tal resultado final desta tarefa. Extensões, Core Rubrics, Process Form Responses. Portanto, vamos pedir ao Core Rubrics para fazer agora o processamento. Reparem que esta ferramenta recebeu 12 avaliações. Há 12 respostas deste formulário, porque cada um de nós avaliou 3 trabalhos. Ele pergunta-me... Estar aí uma a mais ou não faz mal, está bem? Não faz mal. Então eu vou dizer que a nota máxima é 20, vou cotar este trabalho para 20 valores, podia ser para 100, podia ser para 200, como vocês preferirem, eu vou dizer que não, que vou cotá-lo para 20 valores. E então a minha grelha final deste trabalho está agora a ser gerada. Ele está a ir buscar todos os dados ao formulário, está a ir buscar toda a informação. Ele disse-me que tinha aqui uma informação duplicada, foi a tal situação que a Maria José ainda agora identificou. Ele pergunta se eu quero apagar a informação duplicada. Eu vou dizer que sim, portanto houve aqui uma duplicação. Peço para ele eliminar uma informação duplicada, portanto vou ficar então só com uma. Ele está a concluir o processamento e cá tenho então as notas dos meus 3 alunos. Vamos ver como é que isto correu. Então o João Sá recebeu 2 avaliações dos colegas, recebeu uma autoavaliação e uma avaliação do professor, o mesmo para os outros. Se um dos colegas não tivesse avaliado o João, apareceria aqui só um. Está aqui a nota média dos colegas em relação ao primeiro critério. Portanto, um dos colegas deu-lhe 3 e o outro 2, provavelmente, para dar a média de 2,5. O professor deu 3 e o João autoavaliou-se com 2. O mesmo para os outros critérios. Então, temos aqui a seguinte situação. O professor, em grande sintonia com os alunos da turma, deram ao João 18,34, mas o João está aqui com um problema de autoestima e aparentemente pouca noção do desempenho que está a ter aqui. E, portanto, este aluno precisará de um miminho, de uma atençãozinha que ele tem que ter melhor consciência. Há aqui um trabalho a fazer com este aluno. De qualquer forma, a nota final para esta tarefa e para o João vai ser então um 18, 17,84, e cá está a nossa avaliação final para este trabalho. A Maria José vai ter 20 valores neste trabalho, portanto a própria avaliou-se, os colegas e o professor deram-lhe 20, ela foi um bocadinho mais humilde num dos critérios, foi justamente aqui na postura, achou que não esteve impecável e portanto penalizou um bocadinho, mas depois, como só valia 10%... Foi ao calhas. Aí está. O João Leal é o maroto. Pronto, isto só passa, que é para nós não termos que o aturar. E então cá leva ele um 13. 13 que ainda assim é consciente. Reparem que ele é consciente. Claro que sim, Como ele paga uns copos aos colegas, eles avaliaram-no lá muito para cima. Mas isto também é preciso trabalhar com os alunos, que isto aqui, temos aqui um erro, e isto devemos evitar. Quando estas situações acontecerem, eu chego aqui e digo, não, vocês não foram corretos com a avaliação que fizeram do vosso colega, e portanto quem manda é a minha avaliação, é 10, é 10. Venho aqui, martelo o valor e está o problema resolvido. O professor tem sempre a última palavra a dizer sobre a avaliação, define os pesos, define e define o que faz com esta avaliação final. Se quiser classificar e mobilizar esta informação para
para a classificação final da disciplina, mobiliza. Se for apenas para a avaliação formativa do aluno, está resolvido também. E pronto, cá está uma ferramenta que eu acho que nos pode ajudar, envolve os alunos, eles podem responder a estes formulários, como vocês sabem, com os seus telemóveis. Nós colocamos na Classroom o link do formulário, eles com os telemóveis podem responder enquanto estão a ver a apresentação com o telemóvel, avaliam. O próprio aluno, quando chega ao lugar, depois de fazer a apresentação, avalia-se um instantinho, enquanto o grupo a seguir ou o aluno a seguir se vai preparar para a apresentação. E temos aqui uma ferramenta que, sem termos trabalho nenhum, envolve todos, responsabiliza todos e ajuda todos a aprender. E eu aprendo, nós aprendemos com eles e eles aprendem com os colegas também, naturalmente. E pronto, é isto, a ferramenta Corrubrics é isto. Isto agora liga com o Classroom, liga com o que entenderem, que sejam as vossas ferramentas de trabalho, mas acho que é isto, que nós podemos utilizar esta ferramenta para fazermos auto e hetero avaliação de qualquer tipo de tarefa, e a riqueza que está aqui é justamente podermos envolver os alunos na avaliação de qualquer tarefa. E volto a dizer, pode ser um debate, pode ser uma visita de estudo, pode ser um relatório, pode ser uma reflexão, pode ser o que nós entendermos que queremos avaliar ou classificar. Nuno, ainda falta vermos os comentários. Pois falta, bem visto. Eu passei pelos comentários, ainda bem então que lembraste. Então, o professor fez comentários aos 3 trabalhos, disse parabéns João, muito bem à Maria José e vamos trabalhar mais seu maroto. Os estudantes significa os colegas, ok, os colegas. Então recebeu apenas feedback de um dos colegas, nós não sabemos quem foi, recebeu uma carinha. Um dos colegas disse à Maria José, a apresentação foi muito esclarecedora, parabéns. E reparem que este tipo de feedbacks também é muito importante. Os alunos também gostam de receber este feedback do professor, estes comentários. E João, ainda bem que chamaste a atenção, que já me ia passar. O outro colega disse muito bem. O João Leal só recebeu um comentário dos colegas e disse o mesmo entusiasmo e a melhor qualidade de sempre. Então imaginem o que é que vinha antes. Terrível, terrível. Portanto, ele é um brincalhão e ele ali fez a sua autoavaliação ali com um ar um bocadinho entornado, não sei, não faço a mínima ideia porquê. Isto devia ser aí um Dão reserva 2016. A Maria José autoavaliou-se sem comentários e o João autoavaliou-se. Esta é a minha autoavaliação. E sim, agora está concluída esta análise. Em qualquer momento, se entretanto houvesse mais avaliações, podíamos pedir para recalcular este documento. As rubricas são sempre reutilizáveis, se quisermos. Portanto, reparem que é um documento em Google Sheets que nós já ativamos a extensão Corrubrics.